Olá pessoal, eu sou o Sérgio e vou mostrar para vocês que o Project não tem mistério. No vídeo de hoje nós vamos ver como gravar macros no Project. A macro é a automatização de nossos procedimentos. Tudo aquilo que nós estivermos realizando e que estiver sendo rotineiro, cansativo, demorado, não precisa realizar mais. Quer dizer, você tem que realizar pelo menos uma vez, gravando a macro. Depois, no futuro, quando você precisar novamente de executar esses passos, basta executar a macro. Pois no momento em que você estava executando e gravando, o Project vai registrando na sua linguagem de programação, nas suas linhas de código, cada movimento, cada ação que você realizou. Então por isso que se chama macro, é uma macroprogramação. Você realiza os passos, o Project grava para você. Depois basta a gente acioná-la. Primeiramente, nós precisamos de uma guia desenvolvedor que não está presente na nossa faixa de opções, então nós temos que acioná-la. Vamos ao menu Arquivo, Opções, na guia Personalizar faixa de opções, seção Personalizar faixa de opções, última opção, Desenvolvedor. Ok. Vai aparecer uma nova guia para nós na parte superior do Project. Guia Desenvolvedor, nós temos o botão Gravar Macro. Nome da macro. Eu vou chamá-la de Visual Superalloc. Esse nome é um nome sugestivo de acordo com o que a sua macro executa, de acordo com o que ela realiza. Então é um nome segundo o seu critério. Tecla de atalho. Eu não vou usar a tecla de atalho porque melhor do que isto são os botões. Botões de atalho para a gente acionar, dar o play na nossa macro. Tecla de atalho eu teria que decorar ou ficar revisando quais são essas teclas. Além do que, muitas teclas já são reservadas para o Project para executar outras ações, as próprias macros dele. Então nós vamos melhor utilizar botões. Armazenar macro em. Onde que vai ficar depositada, salva a nossa macro? No arquivo global, a minha macro funciona em todo o Project. Em qualquer arquivo que eu vá, a macro estará apta a ser utilizada. Outra opção seria este projeto. Aí, neste caso, a macro seria local. Ela seria acionada somente num arquivo específico, em que foi salva. Então, eu vou optar por arquivo global, que é o que já estava. Descrição. Eu poderia etiquetar, colocar alguma observação sobre esta macro. Referências de linha. Relativa ou absoluta? Eu aconselho que você estude um pouco mais sobre gravação de macro. E um bom local para isso seria o Excel, onde você teria uma boa noção entre referência relativa e absoluta. Brevemente, eu posso passar para vocês aqui que uma macro de referência relativa no que se refere às linhas do Project quer dizer que eu posso executar uma ação relativamente à linha em que eu seleciono. Se eu selecionar a linha 3, ele realiza a linha 3. Se no futuro eu selecionar a linha 1, ele relativamente vai realizar essa macro na linha 1. Quanto à referência de coluna, sendo absoluta, a minha ação absolutamente sempre será realizada na coluna que eu selecionar. Se eu selecionar a coluna nome de tarefa, sempre, absolutamente, essa macro será executada na coluna nome de tarefa. Se eu marco relativa, relativamente à coluna, se eu fizer na coluna nome da tarefa e no futuro eu estiver ou selecionar a coluna duração, ele vai realizar a macro na coluna relativamente à coluna duração. Então nós vamos deixar como está, porque como está nos atende. Vou dar OK. Primeiro passo da minha macro. Na barra de títulos do modo de exibição atual,
Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou procurar gráfico de recursos. Eu poderia acionar um botão que me levaria ao modo de exibição desejado, mas eu prefiro o atalho por um motivo de que é mais rápido. Então eu vou procurar o gráfico de recursos, vou à guia exibir, detalhes. Neste momento, o Project divide a tela, apresentando na parte superior o gráfico de recursos e na parte inferior o formulário de recursos, mas eu vou trocar para outro modo de exibição. Então eu vou à direita da opção atual, clico na setinha, mais modos de exibição e vou procurar Gantt de nivelamento. Algumas versões do Project, aqui vai estar Gantt de redistribuição, é a mesma coisa. Aplicar. O Project já está posicionado no último recurso da nossa relação de recursos. Então eu vou procurar, acionando o botão de deslocamento, eu vou arrastar até a primeira opção, cujo nosso primeiro recurso é gerente de recursos, e vou clicar na primeira tarefa dele, vou à guia tarefa e vou acionar o botão rolar até a tarefa, na última seção edição. Dessa forma, no futuro, quando eu acionar a macro, ele também vai localizar para nós a tarefa que eu selecionei e já localizar o histograma do recurso referente a essas tarefas. Esses são os passos que eu desejo para a minha relação de execuções da nossa macro. Por hora é só, então eu já posso parar a gravação. Vou à guia desenvolvedor, parar gravação. Devo salvar o arquivo para garantir tudo que eu realizei e sempre que terminar uma macro, devo testá-la. Vou remover a divisão e vou começar do zero. Vou voltar ao gráfico de Gantt, vou à barra de título novamente, clico com o botão direito, gráfico de Gantt. Vamos acionar a nossa macro, vamos testá-la. Guia desenvolvedor, exibir macros, executar. Deu um pequeno problema, nós vamos entrar no editor de Visual Basic para analisar o problema. Depurar. Bom, o Project já para na linha que causou o problema. Observem que, ao aplicar o modo de visualização Gantt de nivelamento, eu procurei e fui para o primeiro recurso do nosso projeto. O Project entendeu que eu deveria ir à posição 0 de recursos, mas eu não tenho o recurso número 0. Então eu vou colocar que eu desejo ir para o primeiro recurso, que no caso era o gerente de recursos. Vou salvar, fechar o VBA, o editor do VBA, do Visual Basic. Este comando irá para o depurador. Então o Project vai analisar linhas por linhas para verificar se tem erro. Vou dar OK. E vamos testar novamente. Remova a divisão, duplo clique na linha divisória para remover a divisão. Na barra de título, clico com o direito, gráfico de Gantt, exibir macros, executar. E rapidamente, aqueles passos que eu realizava clicando sistematicamente, agora basta eu acionar a macro que ele realiza automaticamente, já localizando o primeiro recurso e localizando as tarefas deste recurso. Perfeito a macro. Agora nós vamos criar o botão que aciona a nossa macro. Guia arquivo, opções, barra de ferramenta de acesso rápido, escolher comandos em macros. Está aqui já um botão referente à nossa macro. Eu vou
adicioná-lo para que ele venha para o lado direito, que é a nossa barra de ferramentas de acesso rápido. Vou alterar esse botão para outro desenho, para outro botão. Parece que a gente tem um olho aqui. Vou escolher esse botão. Ok. Ok. Vamos testar. Voltando à estaca zero. Remover a divisão com duplo clique na barra divisória. Voltando ao gráfico gigante. Acionando o botão. Perfeito. Aproveitando o ensejo, esse contratar funcionário está com M. Deixa eu consertar. N, Enter. Voltou o M? De novo. Contratar com N. Enter. Voltou o M. Parece que nós temos um pequeno problema. Parece que o Project está um pouco teimoso. Não, esse é um recurso do Project que está sendo acionado automaticamente e que eu não desejo. Então eu vou aqui na seção de pesquisa, diga-me o que deseja fazer. Eu vou chamar autocorreção, opções de autocorreção. Se eu digitar com N, ele vai trocar por com M. Não, eu vou trocar, eu vou excluir este comando do Project. Ok. Então agora eu vou consertar. Com N, contratar, Enter. E ok. Parou a teimosia do Project. Retiramos a opção de autocorreção. E é isso. Por hoje é um exemplo simples de gravação de macro. Pratique, treine, tente da mesma forma. E é isso aí, pessoal. Por este vídeo é só. Obrigado e até breve.